Muito bem, então vamos agora apresentar alguns exercícios que eu resolvi do livro do Steinbruch, tá? Com relação a retas. Eu resolvi aqui 3 questões, tá? Quem sabe eu faço uma quarta aí, eu tô com o tempo meio curto, eu fiquei esperando aí o barulho aqui do vizinho que tá fazendo obra diminuir um pouco para não interferir tanto na gravação, tá? Então vamos começar com esse daqui, deixa eu só abrir. Esse é bem curtinho. Deixa eu abrir aqui no MyPaint. E aqui eu vou fazer assim, ó. Está lá. Essa aqui é a questão 3 do capítulo 4 do livro do Steinbruch. O capítulo 4 diz respeito a retas, tá? Determinar os valores de mn para que o ponto P3,m,n pertença à reta. Então, você tem ali o ponto P, em qual você só tem a coordenada x, faltando a coordenada y, a coordenada z, certo? E ele deu ali embaixo uma equação, né? A equação da reta S, dois pontos, né? X igual a 1 menos 2t, y igual a menos 3 menos t e z igual a menos 4 mais t. Bem, isso aqui, como vocês podem observar, tá bem claro para todo mundo que isso aqui é a equação de uma reta na forma paramétrica, né? De acordo com o enunciado, para quem viu lá, o enunciado não, de acordo com a apresentação do conteúdo, quem viu as aulas anteriores vai entender que realmente isso aqui faz, né, o papel de uma equação da reta. Então vamos para a solução. O que eu fiz aqui? Bem, como eu sei que o x vale 3, porque afinal de contas está marcando aqui, ó, né, x igual a 3, então o que acontece? Se eu jogar nessa expressão, né, eu tenho o que? 3 é igual a 1 menos 2t. Isolando t, eu obtenho o resultado t igual a 1, ok? Afinal de contas, joga o 1 para o outro lado, fica menos 1, 3 menos 1, 2. Aí você joga o menos 2 para o outro lado, t é igual a 2 dividido por menos 2, que dá menos 1. Está aqui o resultado. Feito isso, então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente substituir por menos 1 este t e por menos 1 este t. Afinal de contas, se é um ponto pertencente à reta, quando eu coloco um parâmetro t para x, tem que ser o mesmo parâmetro t para o y, o mesmo parâmetro t para o z. Feito isto, então, eu vou obter o seguinte. Olha lá. O y é o m. Então, m igual a menos 3 menos 1. Que é o que nós temos aqui. Menos 3 menos 1. Todo mundo sabe que menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai ficar mais 1. Menos 3 com mais 1, menos 2. O z, que é o n, então será n igual a menos 4 mais menos 1. Ou seja, n igual a menos 4 mais menos 1. O que eu faço? Menos 4 com menos 1 dá menos 5. E essa é a resposta final, tá, dessa questão. Questão bem simples, questão bem rápida de se fazer aí, tá bom? É importante que vocês entendam como ela foi feita. Outro exercício aqui foi o exercício número 5, tá? A questão número 5 aqui, ó, diz o seguinte: o ponto P2YZ pertence à reta determinada por A, 3 menos 1, 4 e B menos 3 menos 1. E ele quer que calcule o ponto P, né? Então, quer dizer o quê? É muito parecido com a questão anterior. Agora, ele quer que você ache, na verdade, o YZ lá era o MN, ele chamou simplesmente de YZ, sendo que você já tem o valor de X. Qual é a diferença aqui? Ele só deu 2 pontos pertencentes a retas, que é o ponto A e o ponto B, e os seus respectivos valores, beleza? O que acontece? Nós temos os 2 pontos pertencentes à reta, nós podemos achar o vetor diretor pertencente a uma reta. Tá? Podia ser qualquer outro ponto pertencente à reta, vai dar sempre o mesmo. O vetor diretor existe infinitos, tá? Todos eles, qualquer vetor que seja paralelo à reta é um vetor diretor, tá? Tem que destacar isso. Então, se eu pegar e fazer B menos A, eu vou achar um vetor que é paralelo ao ponto AB, né, o segmento orientado. Então, é um vetor diretor, eu posso chamar assim. Então, o vetor diretor é B menos A, que deu 1, menos 2, 5. Aqui eu já botei direto, afinal de contas vai ser o quê? 4 menos 3 dá 1. Menos 3 com menos 1 vai dar menos 3 mais 1, que dá menos 2. Menos 1 menos mais 4 vai dar menos 4 menos 1, que dá menos 5. Então, tá certinho aqui. Tá? Não está saindo aqui a coisa? Aí, saiu. Deu certinho aqui, o vetor diretor é este. Aí o que acontece?
Eu já joguei nas equações paramétricas, tá? Se vocês lembrarem como é que são as equações paramétricas, se você tem um ponto A que pertence à tua reta, tu sabe que a equação paramétrica é o seguinte, para x, perdão. X é igual a x0 mais at, y é igual a y0 mais ct, z é igual a z0 mais ct, no qual o vetor diretor é dado pelas componentes A, B e C. Perfeito, onde o A é esse, B. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o próprio ponto A, o ponto A está aqui, perdão, e fiz o seguinte, vai ser 3, que é o x0, que é o ponto A, mais, né, o Azinho vezes o T, que deu o próprio T. Mesma coisa aqui, então, e fiz assim, né, para o Y e para o Z. Obtive aqui já diretamente, então, a equação paramétrica através disso aqui, tá? Isso aqui está explicado bonitinho lá no desenvolvimento do conteúdo, vocês vão ver hoje, né? Vocês vão receber isso aí. E dito isto, então, vamos dar continuidade aqui. Como ou seja o valor de x, mais uma vez eu vou achar o parâmetro t. E o t aqui, no caso, me deu menos 1. Tá? Então, quer dizer, x igual a 2, 2 igual a 3 mais t, t igual a menos 1. Né? Simplesmente joga para o outro lado. Assim, eu tenho que y, tá? Y será o quê? Será a equação aqui, menos 1, menos 2 vezes menos 1. Isso aqui vai dar mais 2. Menos 1 mais 2, dá mais 1. Mesma coisa aqui, então, vai ficar z igual a 4 menos 5 vezes menos 1, que dá 5 positivo. 5 mais 4, 9. Portanto, o resultado é esse daqui, 2, 9. Ok? Feito isto, então, nós temos aqui o terceiro exercício. Dá para discutir agora o terceiro exercício que eu peguei, que é o 4.7, eu só resolvi o item A. Eu deixei o 4.15 em branco aqui porque não deu tempo. Não tem problema, à noite, quando for o caso da aula, se ninguém tiver dúvida, eu resolvo. Se tiver bastante dúvidas aí, eu resolvo as dúvidas que vocês tiverem das questões e, né, se der tempo, eu faço o 4.15 ou eu gravo o 4.15, depois eu aviso vocês que estão lá disponível no AVA para vocês, ok? Então vamos lá. Abrindo aqui também. Olha lá, aqui já está aqui em cima. Esse aqui eu fiz um pouco mais interessante, eu fui um pouco mais devagar, mais demorado, eu não precisava fazer todo esse caminho, tá, pessoal? Eu fiz já justamente por razões didáticas, tá? Para vocês entenderem um pouco como é que a gente determina, reta, aquela coisa arada toda. Então o que eu fiz aqui? Olha só, estabelecer as equações reduzidas, variável independente x, da reta determinada pelos pares de pontos. Eu não fiz... Tá? Eu não fiz o item B. Então, se vocês olharem aqui em cima, é 4.A7, ou devia ser 7A em vez de A7. Mas enfim, para dizer que só foi feito o item A. O que acontece então? Eu vou determinar, né? Eu tenho que achar então a equação reduzida da reta. A primeira coisa que eu fiz foi pegar e achar o vetor diretor da reta do item A. Então o vetor diretor é B menos A. Tá? Que me deu 2, 1, menos 4. Ok, tá aqui. Aqui está o vetor diretor. Se esse é o vetor diretor, né, então nós temos o quê? A equação da reta na forma vetorial será o ponto P, genérico pertencente à reta, tem que ser igual ao ponto A, que pertence à reta e eu conheço, mais T vezes o vetor diretor. O P, como eu não sei, é x, y, z, é igual ao quê? A coordenada 1, aqui, né, a coordenada x em A, que é 1, mais 2 vezes t, porque o vetor diretor em x, né, a componente em x é t, é 2. Então, multiplica por t, ficou 2t. Mesma coisa para o y, mesma coisa para o z. Aqui eu já identifiquei em verde escrito equação vetorial. Beleza, precisava ter feito isso? A gente não precisava, podia ter feito outro caminho mais direto, tá? Mas eu fiz assim justamente para a gente explorar todas essas coisas aqui. Então, não é a equação vetorial que o problema pede. O problema pede a equação reduzida. Muito bem. O que eu fiz? Isso aqui vale, isso aqui é igual a x, isso aqui é igual a y, isso aqui é igual a z. Eu obtive o que aqui? A equação na forma da reta na forma paramétrica. X igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2 mais t, z igual a 3 menos 4t. Beleza. Uma vez encontrado isso aí, o que eu fiz agora então? Isolei o t. T igual a x menos 1 sobre 2, t igual a y mais 2 dividido por 1. Né? Não precisava ter posto isso, mas vocês já vão entender por quê. E z menos 3 dividido por menos 4, né? T igual a z menos 3 dividido por menos 4. Muito bem, t igual a t igual a t, então isso é igual a isso, que é igual a isso,
que é o que está escrito aqui. X menos 1 sobre 2, y mais 2 dividido por 1, z menos 3 dividido por 4. O que acontece? Lembrem que a equação simétrica, como eu tinha colocado, isso aqui é a equação simétrica, como está escrito aqui, claro. A equação simétrica é x menos x0 sobre a, que é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c, no qual a, b, c justamente são os valores do vetor diretor, 2, 1, 4. Então, são as componentes, né, do vetor diretor. E se vocês olharem o vetor diretor, como é que ele é? 2, 1, menos 4. Que é o que temos aqui, 2, 1, menos 4. Ok? Então, dito isso aí, tá tudo ok, tudo certinho. O que eu faço agora? Como ele quer que eu ache, olha lá, ele quer que eu ache a equação reduzida variável independente x. Então, vou fazer o seguinte, eu vou escrever x é igual a isso, né? X é igual a isso, e depois x é igual a isso, a partir da equação reduzida. Então, o que eu obtive? X menos 1 sobre 2 é igual a y mais 2, x menos 1 sobre 2 é igual a z menos 3 dividido por 4. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou isolar o y e vou isolar o z em suas respectivas equações. Y é igual a 1 meio de x menos 3 e z é igual a menos 2x mais 2. Esta aqui é a equação reduzida, tá? Com a variável independente sendo x. Eu poderia achar a equação reduzida com a variável independente sendo z. Eu poderia achar a equação reduzida com a variável independente sendo y. Tá? Neste caso, ele pediu o x. Atentem-se para esse detalhe que eu acabei de falar. Tá? E olha outra coisa que é interessante. Apesar de eu desenvolver as equações reduzidas, na variável x lá, no conteúdo que eu passei para vocês, ou seja, se eu não me engano foi na aula anterior, né, na aula 2, tá, da aula de hoje. Poderia ter feito isso para y, poderia ter feito isso para z. Não fiz, não há necessidade. Tá? Se for o caso, eu faço mais um problema semelhante a esse, no qual é para determinar a equação da reta que passa entre dois pontos, da forma reduzida, com a variável independente, por exemplo, em z ou em y, só para ser diferente de x, como é o caso aqui. Mas essa aqui poderia ser pego aquela equação que tem lá, para achar o valor de m, do n e do p e do q, onde o mn era b sobre a mais um valor de y, não sei o que. Não é o caso agora lá, está lá escrito, depois vocês dêem uma olhada. Se for o caso, fica aí como exercício para vocês. Uma vez que vocês conhecem o x0, y0, z0 e vocês sabem o a, b, c, que são as componentes, né, do vetor diretor, vocês podem simplesmente substituir na forma que vocês vão ter exatamente essa equação, beleza, pessoal? Aqui eu fecho então aí uma bateria de 3 exercícios resolvidos, tá? 3 problemas resolvidos do Steinbruch. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim no AVA. Falou!